Seguindo agora a orientação a partir da página 7, nós vamos encontrar o exercício que pede, gente. Qual será a descentralização necessária para provocar uma força prismática de duas dioptrias de base nasal numa lente de mais 2 menos mais 1 a 90. Observe aqui nesse exemplo aqui, gente, só para que vocês possam entender bem aqui, ó. Nós temos na parte superior e inferior o eixo de 90 graus, nasal e temporal o eixo de 180 ou 0, que é a mesma coisa. Okay? Só para que vocês possam entender bem o que o exercício se pede. Então no exercício está pedindo isso aqui, então, que eu acabei de ler para vocês, né? Qual seria essa descentralização para gerar dois prismas numa dioptria de mais 2, cilindro de mais 1 a 90 graus, ok? Como eu acabei de mostrar para vocês, gente, o eixo 90 graus é superior e inferior. Nesse caso aqui, o exercício está pedindo dois prismas de base nasal. Então, de cara, o que eu tenho que fazer aqui para que eu possa encontrar, para que eu possa jogar a dioptria correta? Levar o eixo a 180 graus. Como? Fazendo a transposição. Então, fazendo a transposição aqui, nessa dioptria de mais 2, mais 1 a 90, então teria o quê? Mais 3, ok? Menos 1 a 180, né? 180. Então, aqui seria, então, a dioptria levado, transposta para quê? Para ser uma base nasal na dioptria correta, né? Que a base nasal que o exercício está pedindo aqui é 180 graus. Então, seria para mim chegar nessa dioptria. Aí, a partir de agora, é só jogar na fórmula, né? Então, aquela fórmula que nós já conhecemos, né? Descentralização vezes 10, contra os prismas está pedindo 2, ok? E aqui é a dioptria. Nesse caso, eu vou usar a força esférica aqui, a maior força esférica, que é 3. Então, eu vou ter aqui 20 dividido por 3 e vou ter uma resposta de 6,6 milímetros. Ok? Então, neste caso, o deslocamento do centro óptico é da mesma direção do lado da base, porque a força que atua nessa direção é positiva. Ok? Então, esse deslocamento para que eu possa gerar esses dois prismas seria de 6,6 milímetros. Ok? Vamos a seguir para a questão número 2. Ok? A questão 2 aqui está pedindo. Você pode acompanhar essa questão 2, pessoal, a partir na página 8. Qual será a descentração necessária para provocar uma força prismática de 2,5 prismas com a base superior, numa lente? Então, eu estou aqui com o eixo 180. Então, vou ter que fazer o que aqui? A transposição, porque o meu eixo está 180. Então, 180 é nasal e temporal. 90 é superior e inferior. Então, tem que levar para 90. Como é que eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso? Fazendo a transposição. Então, fazendo a transposição aqui, mais 1 menos 0, menos 4, então terei uma dioptria de menos 3. Aqui eu vou inverter o sinal, né? Seguindo a regra da transposição, que nós já aprendemos sobre isso. E o eixo é 180, eu diminuo 90. Então, seria esse o meu resultado aqui. Então, esse resultado, nessa força aqui, ó, esférica, que eu vou jogar na minha fórmula. A fórmula que já está logo acima, que é descentração igual a 10 vezes, né, quantidade de prismas pela dioptria. Então, eu vou ter aqui 10 vezes. Quantos prismas está pedindo o exercício? 2,5. Dividido pela dioptria, que nesse exemplo aqui eu encontrei foi 3, então seria 3 aqui, ó. Então seria aqui 25 dividido por 3, então eu vou ter uma resposta de 8,33 milímetros. Então, neste caso, o deslocamento de 8,33 milímetros do centro óptico é na direção contrária ao lado da base, porque a força que atua nesse sentido é negativa. Então, portanto, quando a força cilíndrica se apresentar no eixo 0, 180 ou 90, não há necessidade ou maiores problemas de você
obter essa força esférica desejada, para saber qual seria o deslocamento para que eu possa gerar o prisma necessário. Ok? A seguir, então, faremos mais um exemplo aqui, para que a gente possa entender. No exercício exemplo 3, que também está na página 8, esse também está na página 8, e a resposta e a orientação está a partir da página 9. Então seria aqui, ó, está dando para ler, que a letra está um pouquinho pequena, mas vocês podem acompanhar essa questão aqui na página 8 da apostila de Mecânica 3. Seria aqui, qual será a descentralização necessária para provocar uma força prismática de 1,5 prisma de base temporal, olha só, temporal é 180 graus, numa lente com uma força esférica de mais 2, cilíndrico menos 2, o eixo é 90, se apresentado num diâmetro de 60 milímetros, no índice de refração de 1,530. Ok, gente? Então vamos fazer de cara o quê? Vamos fazer de cara a transposição. Então nós vamos ter aqui, ó, mais 2 menos 2, nós vamos ter de um lado plano, né? Plano, mais 2 a 180 graus. Olha só, gente. Então, como nós estamos pedindo aqui prisma de base temporal, que é a 180 graus, nós encontramos aqui na força esférica um valor plano. Então a gente volta lá naquela primeira questão que nós falamos que eu falei com vocês, que quando nós tivermos uma geometria, uma lente afocal, nós vamos usar só aquela forma da diferença de bordas prismáticas. Então é aquela que nós já aprendemos no vídeo anterior, né, diferença de borda prismática. Por quê? Porque o prisma será gerado numa parte da lente que está plano. Então, será essa fórmula aqui. Então, prisma, né, vezes o diâmetro, dividido por 100, aparente, índice de refração, menos 1. Ok? Então, jogando aqui na fórmula, nós temos aqui, ó, o prisma que se perde no exercício, 1,50, vezes o diâmetro, que também está falando no exercício, que é 60, dividido, né? Então, aqui vai ser 100 vezes a aparente, o índice de refração 1,523, que foi dado aqui no exercício, menos 1. Então, multiplicando aqui, nós vamos ter 90, né? Diminuindo aqui, multiplicando por 100, nós vamos ter 52,30. Então, a resposta aqui seria 1,72 milímetros. Tá? 1,72 milímetros. Então, se a lente, neste caso aqui, nós temos força esférica e cilíndrica, mas como o exercício pede prisma de base temporal, eu fiz a transposição para levar o eixo a 180 e deu plano. Então, por isso que eu vou usar a fórmula quando é uma lente afocal mesmo, a lente semiesférica, porque eu vou considerar aqui a força esférica do eixo onde se pede o prisma. Ok? Até aí.